A Casa Branca divulgou um documento com tarifa de 245% sobre os produtos chineses. Luca, esse documento foi atualizado, inclusive, para especificar quais produtos terão essa taxa, assim, estratosférica. Bem-vindo, meu amigo. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Chamou bastante atenção, inclusive alguns jornalistas achavam que se tratava de uma espécie de erro de digitação. Afinal, na semana passada ficou acertado que as tarifas sobre a China seriam uma faixa dos 145% e hoje esse documento tinha o número 245%. Quando questionados, alguns membros da delegação de Donald Trump, membros da Casa Branca, disseram que por enquanto tudo está sendo considerado e que isso se referia a alguns produtos específicos, alguns itens de tecnologia e também com fins militares que visam proteger a segurança nacional. Todavia, a gente sabe que a maior parte dos produtos importados da China, que envolvem manufaturas de maneira geral, já sofrem a taxação de 145%, algo que tem dificultado bastante o comércio entre as duas nações e que já teve também retaliação por parte da China, que na semana passada chegou ao patamar. Puxa vida, travou ali a nossa transmissão com o Luca Bassani, depois a gente vai voltar a falar com ele, mas eu quero... Alan Gani, vai chegar um momento que o negócio não vai ter mais limite, né? Porque 245%... Não faz o menor sentido. Veja, eu digo que não faz o menor sentido porque depois de determinado patamar, pouco importa se é 100, 150... Desculpa, gente, eu vou espirrar rapidinho. Não, passou. Vai lá, 100, 150 ou 200, Evandro. Na verdade, o Xi Jinping até deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, não faz nem mais sentido a gente aumentar acima de 124%, porque o efeito vai ser o mesmo. A partir de determinado valor, você já trava o comércio internacional entre as duas nações, né? Agora, isso mostra, ao meu ver, Evandro, que a raiz disso tudo é que os Estados Unidos criaram um modelo que beneficiou muito os Estados Unidos por ano, que basicamente foi mandar empresas para a China, estimular o uso do dólar. A China comprou reservas, a China comprou dívida norte-americana, financiou a dívida norte-americana, isso fomentou um mercado de crédito excepcional nos Estados Unidos, com taxas de juros muito baixas, subsídios às empresas. Os Estados Unidos, com esse dinheiro todo do mundo, não só da China, conseguiram patrocinar suas operações militares, só que eles subestimaram a China. A China cresceu, a China virou uma superpotência com esse modelo, que beneficiou muito os americanos, consumidores norte-americanos e as empresas norte-americanas. E agora, o Trump, não é a raiz aí não é tão econômica, embora também tenha aspectos econômicos, mas existe um aspecto geopolítico que os Estados Unidos se sentem mais fragilizados com essa dependência da cadeia de produção da China. Só que eles não sabem como lidar com a situação. Como é que você vai reverter a globalização? Para mim, no meu entendimento, é praticamente um caminho sem volta e você vai ter que lidar agora com essa outra superpotência chamada China. Segredo, tenho 40 segundos para você. Rapidinho. Em 1947 foi criado o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, chamado GATT. Em 1994 isso terminou, nasce a Organização Mundial do Comércio. E um dos objetivos da Organização Mundial do Comércio é combater práticas protecionistas, Evandro. Práticas claramente que são impostas agora pelos Estados Unidos. A minha pergunta é, cadê a OMC? O que ele está fazendo? Silêncio. Aí apareceria o grilo, cri, 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 nada. E coincido com a Alan, quando você tem uma quantidade de imposto de mais de 100%, tirou esse mercado do mercado. Não tem o que fazer. Agora é só sentar e negociar ou assumir que o mundo será diferente. Agora há pouco a gente contava aqui no nosso 3 em 1 as taxas que estão sendo aplicadas pelos Estados Unidos a produtos chineses, que ultrapassam os 200%. Luca Bassani estava conosco e, Luca, além dessa situação, eu quero falar também dessa... digamos assim, da maneira como Donald Trump está agora criticando a gestão na Universidade de Harvard, que é uma das principais universidades americanas e do mundo inteiro, né? É admirada em todo o mundo. Ele chama de piada a maneira como Harvard conduz o ensino superior lá. Eu quero saber de você o que disse Donald Trump e também o que respondeu a gestão, a administração da Universidade de Harvard. Olha, Evandro, essa é uma questão que começa com outras universidades já desde o princípio da administração Donald Trump, quando a Universidade de Colômbia ela foi
então também ameaçada a ter a retirada de fundos federais na faixa de 400 milhões de dólares, caso não fizesse algumas mudanças, tanto na sua política de recrutamento de alunos, de aceitação de alunos, que muitas delas eram baseadas naquela política do DEI, diversidade, equidade e inclusão, e também revisar outras práticas relacionadas ao que o presidente Trump chama de antissemitismo ocorrendo dentro do campus. A Universidade de Colômbia voltou atrás e teve acesso a essas verbas federais. Agora é a Universidade de Harvard que é o alvo, a instituição mais antiga de ensino dos Estados Unidos e que já teve o congelamento de fundos federais na faixa de 2,2 bilhões de dólares, mais de 13 bilhões de reais. E exatamente o que quer Trump é a mesma coisa que pediu para a Colômbia. No caso de Harvard, os presidentes, a diretoria que comanda a instituição disse que não mudará aquilo que faz até agora por conta de prezar pelos princípios que eles chamam de liberdade de expressão e de pensamento. Com essa resposta negativa, Donald Trump exigiu uma desculpa pública por parte de Harvard e disse que essa instituição é uma piada e não está apta a ser um local de grande conhecimento, de ensinamento dos alunos. É uma instituição de ensino renomada, assim como muitos a consideram. Por enquanto, a universidade não se pronunciou, não disse que irá responder a Donald Trump nem seguir as suas demandas, algo que dificulta financeiramente essa instituição, que além dos 2,2 bilhões de dólares congelados, também tem outros milhões de dólares em isenções fiscais suspensos pelo governo republicano até o momento. Muito obrigado pelas informações, viu, Luca Bassani? Um ótimo trabalho para você. Essa resposta de Donald Trump vem um dia depois da universidade se recusar a fazer mudanças na gestão, na governança, na admissão de alunos, na contratação de profissionais, para se alinhar às políticas que quer implementar agora Donald Trump. Como é que você avalia esse movimento e o que tem exigido o presidente? Porque ele faz, ele diz, essa universidade não merece receber mais o financiamento federal. E a universidade, mesmo assim, não se cala. Cine, fiquei orgulhoso com a minha Harvard, viu? Nossa, que saudade, viu? Resposta exatamente na medida, não se curvou a Donald Trump, assim como se curvou a Faculdade de Colômbia. É absurdo, pelo princípio da autonomia universitária, pela liberdade de expressão, um presidente da República falar como é que tem que ser feita a admissão de estudantes em Harvard, como é que tem que ser feita a contratação de professores. Então, a Harvard foi um bloqueio contra esse autoritarismo de Trump. E é bom lembrar o seguinte, Cine, uma coisa que eu vi ninguém comentando, pela primeira vez, eu vi Harvard respondendo não com o ofício da faculdade da instituição. Ela respondeu com o cabeçalho, com o logo de 2 escritórios jurídicos dos Estados Unidos, o Queen Emanuel e o King Spalding, que são os 2 maiores escritórios de contencioso do mundo, do mundo, mostrando claramente para o Trump o seguinte: Trump, vou fazer você sangrar, vou fazer você chorar, porque eu não vou falar com você, eu vou entrar na justiça de modo a ter as minhas verbas asseguradas. Porque a instituição de ensino nos Estados Unidos, é bom lembrar, Cine, é responsável por pesquisas acadêmicas que geram ganhos para a sociedade e para o país. Sim. E uma coisa que o Trump esquece, só para terminar, que eu acho que é importante destacar, que de 9 ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, 4 são de Harvard. Então, com toda certeza, esse assunto vai subir para a Suprema Corte dos Estados Unidos e, com toda certeza, Donald Trump receberá mais uma derrota. E por que Harvard dá essa resposta, pessoal? Quais são as exigências que foram feitas por Donald Trump quando se diz que pede uma mudança na governança ali da universidade? Ele quer o fim do financiamento de programas que incluíam a diversidade, equidade e inclusão, a proibição de atletas transgêneros competirem em equipes femininas, a reestruturação da governança universitária. Então, esses são os pedidos. Ele quer que haja uma mudança nas políticas que ele diz que são ideológicas dentro hoje da universidade, que busca, políticas estas que buscam atingir e oferecer algum tipo de suporte também à diversidade dentro da universidade. É isso que o Donald Trump não quer mais. E para continuar o envio de verba federal para a universidade, ele diz, olha, vocês precisam mudar, vocês precisam acabar com essas políticas. Harvard vai lá e diz, não, nós não vamos mexer numa linha sequer. E, se necessário, como menciona aqui o Felipe Monteiro, acionariam então o Supremo Tribunal Federal lá dos Estados Unidos. Gani, como é que você vê mais essa batalha que Trump resolveu chamar de sua?
Essa eu tô com o Trump, contra o PP. Pelo seguinte, universidade é lugar de excelência, de meritocracia, de conhecimento de ponta. E muitas dessas universidades norte-americanas, elas estão se transformando em campos de militância. Há N exemplos disso. A começar, por exemplo, pela tal da TCR, Teoria Crítica Racial, que analisa os problemas da sociedade apenas pela ótica do racismo. Não há evidência empírica, não há fatos, não há comprovações, não há método científico. Há simplesmente expressar as suas emoções, expressar as suas opiniões como um editorial de jornal. Isso pode ser válido para um jornalismo opinativo, mas isso não é ciência. Ciência sem método científico não existe. Inclusive, os próprios autores desta teoria, eles escreveram num artigo em 2001 dizendo que eles eram um movimento militante. Quem quiser outros exemplos, está lá no livro do Douglas Murray, A Guerra contra o Ocidente, onde ele levanta uma série de fatos onde as universidades norte-americanas, e não só Harvard, estou falando de Berkeley, estou falando de UCLA, estou falando de Stanford também, que há grupos militantes de intelectuais dentro dessas universidades promovendo uma pauta de esquerda e que chega no mundo, né? Chega inclusive aqui no Brasil. Então tudo começa nas universidades norte-americanas. E tudo que o Trump está fazendo é preservando essas universidades, que são instituições de ponta, que geram advogados fantásticos, juristas fantásticos, médicos fantásticos, engenheiros fantásticos, mas que elas não se deixem contaminar por um grupo de intelectuais que pervertem toda a lógica universitária. Remate para eu poder passar para os nossos amigos. É tão absurdo o que o Gani falou, né, que não sei nem por onde começar para rebater ele, né? Primeiro é o seguinte, primeiro é um absurdo o presidente da República de um país determinar como é que vai ser a admissão de uma instituição como Harvard, qualquer outra instituição de ensino superior nos Estados Unidos. Não cabe ao governo fazer isso, ainda mais uma instituição privada, né? E outro ponto que eu acho impressionante, você acha que a intelectualidade ela é homogênea. Em Harvard só tem pessoas de esquerda. Mentira, balela, conversinha furada. Eu falei que é de ponta, furada, mas tem intelectuais que estão pervertendo Harvard. O que faz uma universidade, o que faz uma universidade ser uma universidade de ponta, ser uma universidade boa, é que tem pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas trans, pessoas negras, pessoas das mais variadas vertentes ideológicas, de raça e de cor. Por aí vai, e por aí vai. O que faz uma universidade ser de ponta é pesquisa de ponta, independente se é branco, preto, é outra coisa, é isso. Também, tudo faz universidade ser de ponta. E você dá maior quantidade de possibilidades, né? Você faz a universidade ser melhor. Harvard é a melhor faculdade do mundo. Faz anos, mudou o critério de admissão dela e é muito melhor que as universidades conservadoras. Que eu nem sei quais são. Qual é a universidade conservadora? PP? Boa. Nem sei. Não tem, mas tudo bem. Comparada com Harvard, por exemplo, que tem um processo de admissão muito mais heterogêneo, admite minorias, né? É pior. É pior. E o que faz isso? Só ver as pesquisas de ponta que faz Harvard e as pesquisas de ponta que faz a universidade que você defende esse modelo aí completamente ultrapassado e completamente preconceituoso. Não. Estou falando o seguinte, modelo da meritocracia de pesquisa de ponta e independente se a pessoa, a orientação sexual dela, a cor, isso pouco me interessa. O que interessa é se a pessoa vai produzir conhecimento de ponta ou não. Aliás, eu vou citar Martin Luther King. Quer dizer, a gente não tem que ficar fazendo essas diferenças o tempo inteiro de gênero que a gente não é questão de diferença, não é questão de diferença. O efeito contrário. O que eu estou falando para você é o seguinte, cara, num ambiente heterogêneo, a possibilidade de vir... Heterogêneo de ideias, PP. Heterogêneo de tudo. Heterogêneo de tudo. É muito mais propício para desenvolvimento de pesquisa e para estudo de ponta do que um ambiente que todo mundo pensa igual. De ideias. E aí o que você quer é anti-acadêmico, é anti-universidade de qualidade. O que você quer é o seguinte, você quer, sabe o que? Hegemonia de pensamento. Não quero hegemonia de pensamento é ruim. A universidade tem que prezar para a liberdade de expressão e para manifestação de pensamentos das mais variadas ideologias e de pessoas das mais variadas vertentes também. Aí sim que você faz pesquisa de qualidade e tem um ambiente universitário sadio e muito mais propício. Então me responda, Pedro. De uma vez só. Só rapidinho. Vocês esperarem que o pessoal da rádio consiga dividir 3 vozes ao mesmo tempo falando,
É assim, um milagre. Então, vamos um de cada vez. Rapidinho, só vai pra lá, matar. remate, depois o Zé vai falar. Nos campos universitários, você tem free speech zone. Olha que absurdo. Sabe o que é isso, Pepe? Se cara, você... Não. Espera. Deixa o outro terminar, vai. Se você for contrário à legalização das drogas, se você for contrário ao aborto, se você tiver uma outra visão em relação a transgêneros no esporte, você tem que ir numa espécie de free speech zone falar baixinho dentro de um ambiente... Não é Harvard, meu irmão. Dentro de um ambiente... Não Harvard. Não, várias universidades norte-americanas. Não Harvard. Dentro de um ambiente que o livre debate deveria ser a condição fundamental. A hegemonia que era que você está falando para mim aqui. Quando você tem vários grupos heterogêneos que pensam diferente... Eu vou te dar de presente um livro elencando essas universidades norte-americanas. Quando você tem vários grupos heterogêneos que pensam diferente e dá abertura para eles, esse free zone não existe. Não existe. É isso que eu defendo. Você defende um modelo existe lá. Zé, eu vou ter que arrematar com você. Segredo, eu não vou ter tempo de ouvir nesse tema porque a gente precisa seguir. Zé, arremate, depois a gente vai seguir. Vai lá. Olha, o ambiente universitário é esse aí que os dois falaram, de debates intensos, e esse é um debate internacional, é só do Brasil, mas no Brasil também. Eu vou trazer para o Brasil. O deputado Thiago Manzoni saiu daqui da UNB escoltado, ameaçado, porque ele levou ideias diferentes lá para os alunos da UNB. A notícia que eu tenho que te dar, isso está mudando. Nas universidades particulares, claramente, a gente já vê um debate mais aberto, a possibilidade de você debater e defender ideias liberais. A UNB e as universidades federais, que têm professores que não precisam disputar o mercado, né, e que ganham muito bem, muito mais do que nas faculdades particulares, eles acabam fazendo uma espécie de doutrina, mas já existem reações, inclusive nas universidades públicas daqui. Nesse caso de Harvard, está tudo certo, a universidade tem que ter o debate, mas é que a esquerda é demais, e há uma doutrina muito forte. O que é errado é o presidente da República descer lá na universidade e ditar normas que devem ser ditadas pelo reitor. É isso que está errado, a postura do presidente da República. Bom, gente, eu quero contar para vocês que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi questionado sobre ser vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Vamos entender com a Andréa Nelly, então, como é que foi a resposta? Lira deu uma desconversada, Andréa Nelly. Boa tarde para você. Ih, perdeu o sinal da Nelly. Vamos lá. Vamos reconectar com a Nelly lá? Então vai dar tempo da gente ouvir o segredo sobre o lance de Trump e Harvard. Fala, meu amigo. No descarte. Sabe aquele... Segredo, você entrou na repescagem. É isso aí. Evandro fala assim, Segredo, precisamos encher linguiça um pouco, então manda bala aí, fala alguma coisa. Mas eu fico feliz, mesmo assim no descarte eu fico feliz, porque eu concordo em parte com as duas visões e vou justificar bem rapidinho. Eu não acho que uma universidade, e muito menos do nível de Harvard, tenha que entrar nessas questões ideológicas. Não me parece justo, a esta altura, que qualquer um que se autoperceba de sexo contrário, sobretudo um homem que se autopercebe mulher, possa disputar de igual a igual boxe ou qualquer outro esporte que requiera de força. Isso me parece um absurdo, uma aberração por onde a gente olhe. O Trump pode estar certo no que ele planteia, sempre ou geralmente está errado na forma em que ele planteia, mas tem uma questão que é básica. O dinheiro está sendo administrado por ele. Se você não gosta, então se vire sozinho, mas não pode impor que eu não gosto do que Trump me pede, mas eu quero continuar fazendo do jeito que eu quero. Não funciona assim. O capitalismo não funciona assim. E eu entendo essa situação, Pepe, e temos honra de ter uma pessoa que estudou em Harvard, mas não podemos negar que existem essas ideologias. Quando a gente passa para as universidades públicas brasileiras, tem um monte de dinheiro jogado no lixo para avaliar a necessidade de ter uma pessoa trans no elevador. Por exemplo, temos visto absurdos, já temos lido, inclusive, no 3 em 1, alguns dos títulos desses estudos que não servem para nada mais que para gastar dinheiro. Então, acho que os dois estão certos e os dois estão errados. Boa, Segredo.